E o que é mais interessante, irmãos, nós vemos dentro dessa palavra que um homem temente ao Senhor, ele surgiu de uma pessoa que era impossível ter filhos. Nós entendemos, irmãos, que no princípio de tudo, nós vemos Israel, ele com Eli, sacerdote, seus filhos, sacerdote, e eles estavam fazendo o trabalho na casa do Senhor, como servo do Senhor, e Eli, homem temente ao Senhor, mas os seus filhos, como entrou para ser sacerdote também, irmãos, e ele foi deixando os filhos a fazer de acordo com aquilo que eles almejavam em seu coração. Aleluia, Deus. Deus. Irmãos, que a palavra do Senhor, ela começa a nos mostrar que Eli começa a passar a mão na cabeça dos seus filhos, fazer vista grossa do que eles estavam fazendo, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. E ali naquele lugar, irmãos, ficava a Arca da Aliança, aonde estava o sacerdote Eli. Louvado seja Deus. E a Arca da Aliança, irmãos, é a presença do Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Deus. Que surgia, irmãos, todo aquele país, toda aquela terra que levantava contra Israel. Israel pegava aquela arca com os levitas e eles soavam as trombetas, eles tocavam e Deus manifestava no meio daquele povo e devastava toda aquela multidão que vinha sobre o povo de Israel. Aleluia. Nós entendemos, irmãos, que durante aquele tempo, aquele trajeto, nós vemos que eles foi fazendo algo que não agrada o Senhor, e ele começa a perder a comunhão com Deus. E a partir daquele momento, irmãos, ele está ali sentado, servindo o seu posse, louvado seja Deus. E tinha um casal, tinha um homem por nome Eucana, que subia a Ramá para adorar o Senhor. De ano em ano ele ia. Esse homem, ele era casado, irmãos, com Penina, louvado seja Deus, e com Ana. Penina tinha filhos, louvado seja Deus, dava filhos a Eucana, mas Ana, ela era estéril. Quando uma pessoa é estéril, é algo impossível para a mente humana entender que uma mulher possa gerar um filho. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas nós entendemos, irmão, que Ana tinha todo o motivo do mundo para se entristecer e murmurar a sua vida, porque naquele tempo um filho para o seu esposo era honroso, era honra para o esposo. Aleluia, Deus. A mulher que gerava filho, irmãos, louvado seja Deus. E a mulher que não gerava filhos para o seu esposo, ela era envergonhada, louvado seja Deus. E o homem, ele poderia casar novamente, irmãos, louvado seja Deus, para ter filho, porque ele tinha que seguir a sua semente. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Mas, irmãos, nós entendemos que essa mulher, ela não deixou, louvado seja Deus, o seu semblante ali, a sua emoção, a toda aquela vida que ela levava ali, a sua, vamos dizer, a sua companheira ali falava algo para ela, irmão, que entristecia ela, mas ela não dava ouvido para o que ela falava. Irmãos, ela ouvia muitas das vezes que ela não podia dar filho ao seu esposo. Então, irmãos, ele subia para adorar o Senhor e ela dobrava o joelho diante de Deus e clamava ao Senhor, dizendo: Senhor, tem misericórdia. Ela pedia para que Deus tivesse misericórdia. Aleluia, dela, Deus. Irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, irmãos. E ali estava ela diante de um pilar, irmãos, adorando ao Senhor, chorando na presença do Senhor, somente mexia com os lábios e nada saía. E ele começa a olhar para aquilo dali e ver que ela estava falando, só mexia a boca. E ele chega até ela e diz: mulher, tu está embriagada nessas horas, irmã, mulher? E ela disse: não, meu Senhor, eu estou aqui clamando ao Senhor, estou derramando toda a minha amargura aos pés do Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, nós entendemos que ela foi clamando a Deus, irmãos, pedindo ao Senhor, e Deus abriu a madre dela para que ela tivesse um filho, irmãos. Do mais estéril agora, irmãos, ela começa a sentir que ela já está curada, ela desce de lá já curada, ela já vem para a sua casa transformada, porque ele diz: vá em paz para a sua casa, e Deus te concederá a sua petição. Aleluia, Nós Deus. entendemos, irmão, que tudo quanto nós pedir ao Senhor e perseverar em pedir ao Senhor, não importa o tempo que levar,
se nós não desistir de clamar ao Senhor, o Senhor vai nos responder. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, irmão, a gente pede algo para Jesus hoje, e amanhã nós queremos receber, irmão, igual o irmão acabou de dizer, mas o trabalhar do Senhor é diferente. Muitas das vezes, irmão, se Deus entregar para nós, Ele tem todo o poder para fazer dessa forma. Mas se Ele entregar, às vezes, irmãos, o que nós pedimos hoje, amanhã nós já não vem na igreja mais. Amanhã nós já deixamos de servir ao Senhor. Aleluia, Jesus. Às vezes o Senhor nos prefere nós estar na presença dEle, buscando Ele e caminhando com Ele, mesmo pedindo, com choro, do que nós lá fora, irmão, com a nossa bênção já alcançada. Louvado seja Deus. Mas dessa mulher, irmão, Ana, foi diferente. Ela temia o Senhor desde o princípio. Louvado seja Deus. E ela, irmã, louvado seja o santo nome do Senhor, ela desce para a sua casa e ela concebe, irmão, ela concebe um filho. Louvado seja Deus. E ela faz um voto ao Senhor. Aquilo que eu disse agora há pouco, fazei voto ao Senhor, fazei voto com sabedoria. Ela disse ao Senhor, se o Senhor me desse um varão, eu lhe darei ao Senhor por todos os dias. Aleluia, a sua cabeça não passará na palha. Ela fez uma proposta para Deus e Deus se agradou, irmãos. E Deus dá para ela um homem varão, conforme ela pediu. De acordo com o que ela pediu, é o que Deus entregou para ela. Aleluia, nós Jesus. entendemos, irmãos, que aqueles dias foi se passando. Louvado seja Deus, e ela gera aquela criança, e nasce aquela criança. E quando desmama aquela criança, ela leva para o sacerdote ali. E Samuel cresce na casa de Deus. Ali onde está o sacerdote e os seus filhos, Ofni e Finéias, irmãos. Louvado seja Deus. Estava ali. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E eles fazendo tudo que desagrada ao Senhor. E ele fazendo vista grossa sobre o que estava acontecendo. Mas Deus lá do céu, irmão, Ele enxerga tudo. Dos olhos do Senhor nada passa. Pode eu esconder, irmãos, toda a minha vida. Pode eu esconder as coisas com 7 chaves, irmãos. Não contar, não revelar nada para ninguém, às vezes, o que eu estou fazendo. Mas eu não posso esquecer uma coisa. Dos olhos do Senhor nada vai passar. Aleluia, Deus. Vai chegar um dia que essa verdade vai virar à tona, irmãos. Eu posso fazer de tudo que é errado nesta vida, mas um dia eu prestarei a minha conta diante de Deus. Aleluia, Não tem Jesus. como eu esconder nada. Nós temos que ser liberal ao falar, irmãos, porque a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que tudo que nós confessar ao Senhor, nós alcançaremos misericórdia do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. E nós entendemos, irmãos, que aquele homem agora, irmãos, ele começa a perder a comunhão com o Senhor. E Samuel vai crescendo naquela casa, fazendo os afazeres na casa do Senhor. Vai servindo o Senhor, irmãos, de todo o seu coração, de toda a sua alma. E Deus vai se agradando com aquele crescimento daquele menino, irmãos. Aleluia, Deus. Projeto de Deus. De uma estéril vem aquele homem, que é projeto do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. E nós entendemos, irmãos, que ele sai um certo dia pela peleja. Louvado seja Deus. E leva a arca da aliança. E quando chega na peleja, glória a Deus, aleluia, Deus não se manifesta naquele lugar. Israel nesse momento começa a perder a batalha. Porque eles pararam de servir ao Senhor como o Senhor tinha ordenado. E Eli não deu crédito, não estava dando crédito nas coisas do Senhor. O tempo que ele servia ao Senhor, ele perdeu a comunhão com o Senhor. Aleluia, E Jesus. essa palavra nos traz, irmãos. Essa palavra nos traz ao meu coração, irmãos. Louvado seja Deus, que muitas das vezes eu estou aqui, fazendo a obra do Senhor. Mas se eu não vigiar, eu perco a minha comunhão com o Senhor. Glória a Deus. Por isso que o Senhor Jesus nos diz que para nós perseverar até o fim, quando nós erguer a nossa mão para aceitar o Senhor Jesus, nós dá um passo para o Senhor Jesus. O primeiro amor do Senhor Jesus vem sobre a nossa vida, irmão. Aleluia, nós Deus. não fazemos separação de ninguém. O primeiro ano, os primeiros meses de conversão, irmão, nós temos uma confiança no nosso irmão de tal forma que tudo que nós vemos, aquele ali é o irmão, nós temos confiança total naquela vida. Mas ao passar dos dias, irmãos, começa a acontecer algo dentro da vida dos cristãos. Se o irmão começar a levar a esta palavra
para o profundo, nós começamos a entender que o povo de Israel começa a fazer algo errado, sendo da promessa do Senhor. Aleluia, Deus. E nós, como nós aceitamos o Senhor Jesus, também da mesma forma. Se nós não começar a vigiar diante de Deus, nós começamos a fazer separação dentro de uma igreja, irmãos. Hoje eu não vou na igreja porque hoje é o irmão que vai pregar. Pessoas começam a ter essas picuinhas dentro da igreja. Aleluia, E Deus. Deus não se agrada com isso, porque Deus quer um rebanho, todo junto, não quer nada separado. Glória a Uma Deus. ovelha, se você olhar uma ovelha desgovernada, irmão, lá no arco daquela serra, ela está muito frágil para o inimigo pegar ela lá. Então, irmão, nós não fazemos separação quando nós aceitar o Senhor Jesus, irmão, independente de quem vir na casa do Senhor fazer a vontade de Deus. Se é o irmão, se é a irmã, nós temos que vir com alegria em nosso coração. E muitos não vai. Louvado seja Deus. Não vai porque é o irmão que vai pregar. Eu não gosto do jeito que ele prega. Eu não gosto do jeito que a irmã fala. Aleluia, Mas uma coisa Deus. eu vou dizer para a igreja hoje, em nome do Senhor Jesus, irmãos. Quem fala na igreja, louvado seja Deus, não é o irmão e nem a irmã. É Deus colocando palavra na boca para falar. Glória a Jesus. Aleluia, Muitas Deus. vezes a pessoa não aceita o que está saindo. Muitas das vezes a pessoa não se agrada o que está ouvindo. Louvado seja Deus. Mas entenda uma coisa, irmãos. É o Senhor que está mandando dizer. Se não fosse assim, nós não viria aqui. Os irmãos não levantariam e viriam aqui pregar a palavra do Senhor. Porque eu digo uma coisa, irmãos. Louvado seja Deus. Nem todos fazem a vontade do Senhor. Mas o Senhor usa da mesma forma, irmãos. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor tem que ser pregada até os confins da terra. Todos vão ter que ouvir a palavra do Senhor. Quantos já ouviu pessoas lá do mundo falar de Deus? Eu já ouvi, irmãos. Eu já ouvi pessoas lá do mundo chegarem em mim e falar de Deus. Louvado seja Deus. E nós que somos cristãos? Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós devemos fazer isso para o Senhor, irmãos. Fazer com alegria. E tudo em união, em comunhão com os irmãos. Aleluia, Louvado Deus. seja Deus. Ser unido em todo instante, apoiar. Se aquele irmão vai lá louvar o Senhor, irmão, ele canta, não tem problema, irmão. Apoia ele continuar. Aleluia. Porque muitas das vezes uma palavra para ele mata ele na fé. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E ai daquela pessoa se perder. Deus vai requerer da vida daquele um que falou algo. Louvado seja Deus. Então, irmão, nós temos que vigiar muito dentro dessa palavra, irmão. Porque essa palavra ela é muito interessante. Se nós deixarmos passar direto e for só no versículo, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós entendemos uma coisa, que essa palavra, irmãos, se nós pregar somente em cima dela, nós vamos sair daqui tudo alegre e feliz, dando glória ao Senhor. Aleluia, Deus. Mas dentro desse texto, se nós lermos o contexto, nos diz que ali tinha um povo que clamou a Samuel, para que Samuel orasse ao Senhor, para que o Senhor tivesse misericórdia, porque os filisteus vinham sobre eles, e o filisteu ia matar todo aquele povo. E Samuel, homem de Deus, irmãos, ele clama ao Senhor, e ele clamando ao Senhor, irmãos, Deus trovoa, Deus manda trovoada e acaba com todo aquele povo, porque o povo de Israel não precisou pelejar. Porque foi o Deus que operou naquele lugar, irmão, através do profeta. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós entendemos que Samuel leva eles a renunciar o que ele estava fazendo. Se nós for ver o contexto da palavra do Senhor, Samuel manda eles, irmãos, a deixar os ídolos, abandonar os ídolos que ele estava seguindo. Os ídolos que ele estava seguindo, irmãos, tudo nome estranho, Astarote, coisa e tal. Então nós entendemos, irmãos, que aquele povo, além de ele não estar ouvindo mais o Senhor, ele não conseguia sentir a presença do Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Veja bem, irmãos, que quando tem uma pessoa que serve a Deus, é coração, de toda a alma, de todo espírito, independente se é uma mulher ou independente se é um homem, irmãos, se fazer a vontade do Senhor, louvado a Deus, trabalha em favor. Pode ter certeza nisso daí, irmãos, que vale a pena servir o Senhor, independente de quem vai falar ou quem pensar da nossa vida, porque nós não conseguimos alegrar todo mundo.
Nem o próprio Senhor Jesus alegrou a todos. Se nós vemos o Senhor Jesus, ele foi mais rejeitado do que nós. Louvado seja Deus. Para nós entendermos que o Senhor foi tão rejeitado, que até no ventre da sua mãe, eles foram rejeitados, Senhor Jesus. Porque ela chegou numa estalagem, e ali não tinha lugar para ela. Irmão, uma pessoa que está nos dias, no momento de dar a luz, às vezes, quem sabe ela já estava até com uma dor de parto, e foi rejeitada naquela estalagem. Aleluia, O Deus. Senhor Jesus já foi recusado naquele momento. Então ele próprio não agradou todo mundo. Imagina um homem que é pecador. Louvado seja Deus. Aleluia, Não consegue Jesus. agradar a todos. Mas nós mesmo assim, irmãos, nós temos que fazer a vontade do Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, nós deixamos de fazer o que o Senhor pede. Mas muitas das vezes deixamos de falar do amor do Senhor. E tem alguém que precisa de ouvir de mim uma palavra. Às vezes a minha palavra não vai chegar para todos, mas um vai receber. Aleluia, Às vezes a tua Jesus. palavra, irmão, não vai ser para todos, mas alguém vai receber essa palavra. Muitas das vezes nós estamos aqui reunidos aqui dentro, mas nós não possamos esquecer que tem alguém lá fora que está te ouvindo. Aleluia, Às Jesus. vezes ninguém na igreja recebe, mas alguém lá fora vai receber. Aleluia, Tem Deus. testemunho de pessoas, irmãos, que estavam numa praça e gente pregando lá na igreja. Ele lá na praça, ele não conseguiu suportar, ele vinha chegar chorando até o altar para aceitar o Senhor Jesus. Ele não estava dentro da igreja. E testemunho também, irmão, de pessoas que ficou dentro de uma igreja, mas lá numa, como é que fala aquele negócio em cima lá? Não é varanda, não, é Terraço. galeria. Louvado seja Deus. Pessoa que estava na galeria, foram ficar bem longe lá do altar. Porque ontem quase fui para frente, mas hoje eu quero ver, hoje eu estou bem longe. Aleluia, Jesus. Pessoas que trabalham comigo contou isso aí para mim. Louvado seja Deus. Que uma certa feita ele estava num culto, irmãos. E ele segurou no banco e Deus falando com ele, e ele segurando o banco, não, e não é comigo, o coração dele estava quase saindo pela boca. E ele não foi aceitar o Senhor Jesus. No outro dia ele sentou lá em cima, lá na galeria. Ó, eu ficar bem longe. E ele nem sabe como é que ele chegou lá na frente, chorando para aceitar o Senhor Jesus. Essa é a palavra, irmão. Alguém vai dizer uma palavra e alguém vai receber essa palavra. Louvado de Deus, desde que tudo esteja dentro da palavra do Senhor. Então nós entendemos aqui, irmãos, que Samuel ele vem, irmãos, para que alertar o povo de Israel, para tirar o povo de Israel da ruína, mostrar o caminho para o povo, para que o povo comece a chegar de novo diante do Senhor. Porque os dias daquele povo estavam muito perto para se acabar. Porque os filisteus se levantaram contra eles, acabavam com eles, porque estava tudo se preparado. Eles estavam tudo desarmados. Ele não tinha condição de enfrentar uma batalha que ia enfrentar. Porque aquele povo era como um gafanhoto, de multidão de gente que era. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Mas também, irmãos, o povo de Israel era o povo da promessa. Se ali tivesse um justo, irmãos, clamando, Deus atendia. E nós entendemos que dentro da Bíblia, vários lugares nós lemos ao Senhor, que o Senhor tivesse um justo naquele lugar, o Senhor salvava aquela pessoa. Aleluia, Deus. Por amor daquela pessoa. Louvado seja Deus. Aquele dia, irmãos, que quem já leu entende. Louvado seja Deus, que Deus apareceu para Abraão no deserto. E disse para Abraão: eu vou destruir a Sodoma. Abraão começa a clamar, irmãos: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir todo aquele povo? Se tiver 50 justos, não destruirei por amor de 50. Aleluia, não tem Deus. 50 justos naquele lugar. Abraão começa a clamar novamente, irmão: Senhor, não se ire comigo, se tiver 40 lá, não destruirei por amor dos 40. Mas não tem 40 naquele lugar. Veja, irmão, como é que é. E o Senhor, Ele é justiça. A justiça divina, quando ela vem para devassar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Abraão foi clamando e clamando e clamando. Por que ele foi clamando? Porque uma certa feita Abraão chegou e falou assim: Ló, segue por um caminho, Ló. E se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas seguir junto não dá mais para nós seguir junto. Porque
o meu servo com o teu servo estão brigando. E toda essa terra para nós aí, João, acha o caminho. E Ló olha para aquelas campinas verdes, sentindo a Sodoma e Gomorra. Ele pega o seu servo, todos os seus animais com ele, e vai para aquele lugar mais lindo. E sobe o que para Abraão? Sobe o deserto para Abraão. Aleluia, Deus. Mas a promessa era de quem, irmãos? A promessa era de Abraão. Porque Deus falou a Abraão, deixa a tua terra e a tua parentela. Ló era sobrinho de Abraão. E vai para uma terra que eu irei te mostrar, Abraão. Então o que nós entendemos aí, irmão? Que a promessa é para um. Por isso que eu estou dizendo, Samuel ele veio para trazer para o povo o arrependimento, para que o povo arrependesse. E aleluia, quando Deus. ele falou do amor de Cristo, que ele falou de Deus, o povo deixou os seus ídolos e Deus pelejou por aquele povo. Aleluia. E para que levantasse um memorial naquele lugar, ele pega uma pedra e coloca o nome dessa aí, ó, Ebenezer. Ele coloca entre Mispa e uma outra cidade lá. Louvado seja Deus, para que fique em memória daquela acontecido naquele lugar. E não foi Deus que mandou Abraão, Samuel dar o nome daquele lugar de Ebenezer, irmãos. Foi a atitude dele própria. Ele que levantou aquela pedra em memória a Deus, em gratidão que o Senhor fez pelo povo de Israel e por ele. Aleluia, Deus. Ele foi grato a Deus por aquele momento, porque Deus mandou do céu o escape naquele dia de angústia que eles estavam vivendo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, essa palavra nos traz assim, que até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos vivendo até aqui, por quê, irmãos? Por causa da misericórdia do Senhor, nós conseguimos chegar até aqui. Aleluia, Deus. Se não fosse o amor do Senhor, eu não teria levantado hoje, e eu acredito que nenhum dos irmãos teria levantado. Glória porque a Deus. a misericórdia do Senhor que nos alcançou, que por mais um dia nós tivéssemos vida, para que nós estar aqui juntos para adorar o Senhor. Aleluia, Para Deus. nosso lar, para nossa casa, com a palavra dentro do nosso coração e poder falar ainda mais para nossos irmãos, para todo aquele que nós encontrar, que o Senhor ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Glória a Deus. Porque ele Aleluia, tem nos ajudado Jesus. todos os dias. Quantas batalhas nós não temos enfrentado, irmãos? Muitas das vezes, irmãos, a gente fala de batalha. Eu passei por momentos na minha vida, louvado seja Deus, que alguns irmãos sabem o que eu passei. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Foi coisa que eu jamais ia achar que ia suportar. Fechado dentro de uma sala, dentro do hospital, olhando para um vitrozinho bem pequenininho, irmãos. Lá fora aquela liberdade. E eu lá dentro com a minha esposa. E minha Aleluia, esposa Jesus. 10 vértices da coluna, da nuca até aqui embaixo, tudo quebrado. E os médicos tentando achar, estudar maneira para fixar prótese nela. E eu perguntava para o doutor, e o caso da minha esposa, doutor, como é que vai ser? Não tem números para que ela fique bem. Não existe números para ela ficar bem. São provas, são lutas que nós enfrentamos na nossa jornada, irmãos. São lutas que nós enfrentamos que, se o Senhor não nos ajudasse, jamais eu suportaria. Mas a minha esposa está lá em casa para a honra e glória do Senhor, para quem conhece ela, irmãos. Aleluia, O médico Deus. não colocou a mão nela. Ela saiu andando de dentro do hospital. Ela entrou rastejando. 7 dias ela ficou lá. 7 dias o doutor fazendo exames e estudando o caso dela. Os irmãos entenderam, o caso foi gravíssimo, irmãos. Foi gravíssimo. Ela foi atropelada ali perto da Liberate ali, irmãos. Que ela parecia o rapaz que veio atrás e ela de Japira. Socorreu ela, parecia um ressolado de pneu que levantou. E ela caiu no chão, o capacete foi longe, 10 vértices da coluna quebrou. Aleluia, Deus. Irmão, é coisas que na ressonância, quem vê a ressonância, jamais vai dizer que aquela mulher está andando. Glória a O Deus. ortopedista falou, eu acredito que você está andando porque eu estou te vendo. Porque falasse eu não ia acreditar. Aleluia, Deus. Uma vértebra foi moída, espedaçada. A medula fez curva. E não estourou a medula. Veja bem, irmãos, o que é o projeto de Deus? Tudo para salvar o mundo. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus, eu não era convertido.
Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas eu na sala do hospital lá, olhando tudo a liberdade lá fora, falei, Senhor, se o Senhor me tirar daqui a partir de hoje, eu fiz um propósito com Deus. A partir de hoje, Senhor, eu vou te servir. Irmãos, cheguei em casa, irmãos, fiz uma faxina na casa. Foi tudo por fogo. Aleluia, Deus. Tudo que desagradava a Deus, irmão, foi por fogo. Chuteira, meião, caneleiro, DVD, CD, coiseiro, tudo que tirava o meu tempo e disse assim, Senhor, tudo aquele tempo que eu tinha, eu quero que o Senhor me dá para ler a tua palavra. Aleluia, para Deus. a honra e glória do Senhor, irmãos. Não estou exaltando. Não estou exaltando, irmão. A minha esposa fala, tem dia. Como é que você consegue? Todo dia, irmãos, tem que dobrar meu joelho e orar assim. Mais um dia estou aqui na tua presença. Aleluia, Deus. Quero ler a tua palavra. Tenho sede de ler a palavra do Senhor. Glória a E Jesus. se eu dormir sem ler a palavra do Senhor, fica um vazio dentro de mim. E esse vazio, irmãos, eu entendo hoje o que é. Porque quando eu estava no mundo, irmão, na hora ele foi embora. Quando eu estava no mundo, eu senti, se eu não fosse jogar uma bolinha, irmão, eu senti um vazio dentro de mim no domingo. Tinha algo que estava faltando de mim, eu tinha que ir lá, tinha que completar alguma coisa. Eu senti isso aí. Aleluia, Jesus. Se eu não ler a palavra do Senhor, fica faltando água para completar a noite. Louvado seja Deus. Deus me deu essa vitória. Minha esposa está lá, quem conhece, o irmão Márcio sabe disso aí. Tem 2 filhos, parto normal. Quase 4 quilos nasceu cada um aqui. Aleluia, Jesus. Olha lá, uma bênção de Deus. E o médico não colocou a mão em nada, irmão. Foi um milagre de Deus. O pastor chegou, falou, tudo que o médico fez, nada resolveu a partir de hoje. Se você crê, tudo que doía, você faça, que isso não vai doer mais. Aleluia, Deus. E ele orou, e ela pegou, levantou, irmãos. Houve um alvoroço aqui no hospital, só quem estava lá para ver. De um médico que eu via todo dia, apareceu 12 falando para mim, dessa forma, você não pode tirar daqui, que ela vai desmontar ali naquela rampa, tinha uma rampa para subir. Ela vai desmontar ali. O médico falava para mim. Aleluia, Deus. Irmãos, ela saiu andando, dobrou a coberta, veio andando, falou assim, vamos embora que eu estou curado. Eu falei, então vamos embora. Aleluia, Deus. Eu tinha responsabilidade e vim embora. Para a glória do Senhor, está lá em casa. Louvado seja Deus, fazendo de tudo. Glória a Deus. Servindo ao Senhor. E então essa palavra, Aleluia, Jesus. ela nos concluir até aqui, nos ajudou o Senhor. Aleluia. Se o Senhor não tivesse nos ajudado, nós não estaríamos aqui, irmão. Por isso nós temos que dar valor nessa palavra, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Louvado seja Deus. Que o Senhor vem falar ainda mais no coração de cada irmão. Aleluia, Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus.